Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Uma pergunta que sempre nos cerca é como a Bíblia chegou até nós. Como os livros da Bíblia foram compilados? Bom, sobre os dois testamentos. A palavra testamento, conforme é empregada nas expressões Novo Testamento e Antigo Testamento, significa aliança ou pacto, contrato solene. O Antigo Testamento, o nome que a igreja cristã atribui à Bíblia hebraica, diz respeito à aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 15. Deus prometeu que Abraão, primeiro, viria a ser uma grande nação. Segundo, a terra de Canaã pertenceria aos seus descendentes, Israel. Terceiro, por meio do seu descendente, o mundo seria abençoado. O Novo Testamento diz a respeito da nova aliança que Deus fez com todos os povos mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus, o maior dentre os descendentes de Abraão. A nova aliança é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de que este seria uma bênção para o mundo inteiro. Posto que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, a Bíblia hebraica era a Bíblia de Jesus e dos apóstolos também. Portanto, sempre que Jesus e os apóstolos se referem às Escrituras, têm em mente a Bíblia hebraica. Semelhantemente, está escrito na lei, tem a mesma força de a Bíblia diz. Então, como chegamos aos 66 livros na Bíblia? Como foi organizada a Bíblia conforme hoje a temos? 66 livros escritos no decurso de um período de mais de 1.500 anos? Os 66 livros que estão incluídos em todas as versões bíblicas são chamadas de cânon da Bíblia. Os livros, portanto, são referidos como livros canônicos. Cânon significa regra ou padrão. E os livros canônicos são aqueles que foram formalmente aceitos pela Igreja como parte da inspirada Palavra de Deus. A maioria das versões bíblicas protestantes contém somente os 66 livros canônicos, mas algumas versões protestantes, católicas romanas e ortodoxas também incluem livros que não fazem parte do cânon, mas são considerados de leitura proveitosa. Trata-se dos apócrifos ou livros apócrifos, nome derivado de uma palavra grega que significa obscuro, secreto. E sobre o cânon do Antigo Testamento? Não se sabe exatamente quando foi resolvido que a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, deveria ser limitado aos 39 livros que agora contém. É provável que o cânon do Antigo Testamento tenha chegado à sua forma final nos séculos imediatamente anteriores aos dias de Cristo. Nos dias de Jesus, essa obra era referida como as Escrituras e era ensinada com regularidade e lida publicamente nas sinagogas. Era considerada entre o povo a Palavra de Deus. Os livros da Bíblia hebraica, porém, estavam e estão dispostos de modo diferente que o nosso Antigo Testamento. Existem 3 divisões: a lei, ou os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os profetas, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, os profetas anteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, ou profetas posteriores. E os escritos, Rute, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Os nomes hebraicos dessas divisões são
Torá, Nivim e Ketuvim. As letras iniciais TNK são usadas para formar o nome da Bíblia hebraica inteira, Tanakh. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, feita por volta de 250 anos antes de Cristo, a ordem dos livros foi mudada, sendo a que agora temos na nossa Bíblia: os históricos, de Gênesis a Deuteronômios, os poéticos, de Jó até Cantares, e os proféticos, de Isaías até Malaquias. A Septuaginta serviu de base para a tradução do Antigo Testamento em latim, a Vulgata. Depois da Reforma, século XVI, as igrejas protestantes resolveram usar a Bíblia hebraica e não a Septuaginta para a tradução do Antigo Testamento, porque a Septuaginta, em muitos trechos, era uma tradução um pouco inferior do original hebraico. Mas mantiveram a ordem dos livros conforme se acha na Septuaginta e não na Tanakh.